Lâmina sexta. Os amantes. Abre aspas. Ela o agarra e o beija, e depois diz de modo impudente: ofereci um sacrifício de comunhão, porque hoje cumpro o meu voto. Por isso saí ao teu encontro, ansiosa por ver-te, e te encontrei. Fecha aspas. Provérbios capítulo 7, versículo 13 a 15. Abre aspas. Eu, a sabedoria, moro com a sagacidade e possuo o conhecimento da reflexão. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Fecha aspas. Provérbios capítulo 8, versículo 12 e 17. Abre aspas. Grava-me como um selo em teu coração, como um selo em teu braço, pois o amor é forte, é como a morte. Suas flechas são flechas de fogo, uma chama do eterno. Fecha aspas. Cântico dos Cânticos. Capítulo 8, versículo 6. Caro amigo desconhecido, eis como se compõe a sexta lâmina, transposta inteiramente da linguagem visual do tarô para a poesia de Salomão. Porque na lâmina, uma mulher de cabelos pretos, vestido vermelho e modos impudentes, agarra um adolescente pelo ombro, enquanto outra, de cabelos louros e manto azul, com gesto casto de sua mão esquerda, faz apelo ao seu coração. Enquanto isso, do alto, um menino arqueiro alado, destacando-se de bola branca que emite chamas vermelhas, amarelas e azuis, está prestes a lançar flecha ao outro ombro do adolescente. Contemplando-se a sexta lâmina do tarô, não se ouve voz dizer: eu te encontrei. E outra: aquele que me procura me encontra. Não se reconhecem a voz da sensualidade, a voz do coração e a flecha de fogo do alto, da qual fala o rei Salomão? O tema central do sexto arcano é, pois, o da prática do voto da castidade. Como o quinto arcano tinha por tema de base a pobreza e o quarto, a obediência. O sexto arcano é, ao mesmo tempo, o resumo dos dois arcanos precedentes, sendo a castidade fruto da obediência e da pobreza. Ele resume os 3 votos, ou métodos de disciplina espiritual, confrontando-os com as 3 provas ou tentações opostas a esses votos. A escolha diante da qual o adolescente do sexto arcano se acha é de alcance maior do que entre o vício e a virtude. Aqui se trata da escolha entre a via da obediência, da pobreza e da castidade de um lado, e a via do poder, da riqueza e da luxúria do outro. O ensinamento prático do arcano, os amantes, trata dos 3 votos e das 3 tentações correspondentes, porque é essa a doutrina prática do hexagrama, ou cenário. Na sua essência, os 3 votos são recordações do paraíso, no qual o homem estava unido a Deus, obediência, no qual tinha tudo ao mesmo tempo, pobreza,
e no qual sua companheira era também sua mulher, sua amiga, sua irmã e sua mãe. Castidade. Porque a presença real de Deus acarreta necessariamente a ação de prostrar-se diante daquele que é mais do que eu mesmo. E aqui está a raiz e a fonte do voto de obediência. A visão das forças, substâncias e essências do mundo na forma de jardim dos símbolos divinos, ou Éden, significa a posse de tudo sem escolher, sem pegar, sem apropriar-se de alguma coisa particular, isolada do todo. E aqui está a raiz e a fonte do voto de pobreza. Enfim, a comunhão total entre o único e a única, que abrange a escala de todas as relações possíveis do espírito, da alma e do corpo, entre dois seres polarizados, comporta necessariamente a integridade absoluta do ser espiritual, anímico e corporal no amor. E aqui se encontra a raiz e a fonte do voto de castidade. Só é casto quem ama a totalidade do seu ser. A castidade é a integralidade do ser, não na indiferença, mas no amor, que é forte como a morte e cujas flechas são flechas de fogo, a chama do eterno. É a unidade vivida. São três, espírito, alma e corpo, que são um. E outros três, espírito, alma e corpo, que são um. 3 mais 3 fazem 6. E 6 são 2. E 2 são 1. Tal é a fórmula da castidade no amor. É a fórmula de Adão e Eva. Ela é o princípio da castidade e a recordação viva do paraíso. E o celibato do monge e da religiosa? Como se aplica a eles a fórmula da castidade a Adão e Eva? O amor é forte como a morte. Isto é, a morte não destrói. Ela não pode fazer esquecer, nem fazer cessar de esperar. Aqueles dentre nós, almas humanas, que trazem em si a chama da recordação do Éden, não podem esquecê-lo nem cessar de esperá-lo. E se essas almas vêm ao mundo com a marca dessa recordação, e ainda com a marca de saber que seu encontro com outro não se dará nesta vida, viverão a vida presente como viúvas, enquanto se recordam, e como noivas, enquanto esperam. Ora, no fundo de seu coração, todos os verdadeiros monges são viúvos e noivos, e todas as verdadeiras religiosas são viúvas e noivas. O verdadeiro celibato dá testemunho da eternidade do amor, como o milagre do verdadeiro matrimônio dá testemunho de sua realidade. Ora, caro amigo desconhecido, a vida é profunda, e sua profundeza é como um abismo sem fundo. Nietzsche sentiu isso e o exprimiu em seu Nachtlied. Abre aspas. Oh, homem, presta atenção ao que diz a profunda meia-noite. Eu dormi
dormi. Acordei-me de sonho profundo. O mundo é pensado profundamente, mais profundamente do que o dia. Profunda é a sua dor. O prazer é ainda mais profundo do que a canção do coração. A dor diz: passa. Mas todo prazer quer a eternidade. A profunda, profunda eternidade. Fecha aspas. Assim é a mesma flecha, a flecha de fogo da chama do eterno, que é a causa tanto do verdadeiro matrimônio como do verdadeiro celibato. O coração do monge está atravessado por ela. Por isso ele é monge. Como está o coração do noivo nas vésperas das núpcias? Onde há mais verdade e mais beleza? Quem poderá dizê-lo? E a caridade, o amor do próximo? Qual é sua relação com o amor cujo protótipo é dado pela fórmula Adão-Eva? Estamos cercados de inúmeros seres vivos e conscientes, visíveis e invisíveis. Embora saibamos que eles existem realmente e que são tão vivos como nós, parece-nos que eles existem menos realmente e que são menos vivos do que nós. Para nós, na percepção intensa da realidade, nós é que vivemos, enquanto os outros seres, em comparação conosco, parecem-nos menos reais. A sua existência tem mais da natureza de uma sombra do que da realidade completa. O nosso pensamento nos diz que é uma ilusão, que os seres fora de nós são tão reais como nós e que vivem tão intensamente como nós. Mas é inútil, porque, apesar disso, nós nos sentimos no centro da realidade e vemos os outros seres como que afastados desse centro. Qualifique-se essa ilusão de egocentrismo, de egoísmo, ou de ahankara, ilusão do eu, ou de efeito da queda primordial. Nada disso tem importância, uma vez que nem por isso ela cessa de nos fazer sentir-nos como mais reais do que os outros. Ora, sentir alguma coisa como plenamente real é amar. É o amor que nos desperta para a realidade de nós mesmos, para a realidade do outro, para a realidade do mundo e para a realidade de Deus. Nós nos amamos, sentindo-nos reais. E não amamos, ou não amamos tanto quanto a nós, os outros seres que nos parecem menos reais. Ora, duas vias, dois métodos bem diferentes podem libertar-nos da ilusão do eu vivo, tu sombra, e a escolha cabe a nós. Uma consiste em extinguir o amor a si mesmo e em tornar-se uma sombra entre as sombras. É a igualdade na indiferença. A Índia nos oferece esse método de libertação do ahankara, da ilusão do eu. Essa diferença é destruída quando alguém aplica a si mesmo a indiferença que tem pelos outros. Assim ele se reduz ao estado de sombra, como as outras sombras que o cercam. Maya, a grande ilusão, consiste em acreditar que os seres individuais, eu e tu, seriam alguma coisa mais do que sombras.
aparências sem realidade. A fórmula a realizar-se é, pois, eu sombra, tu sombra. A outra via ou método consiste em alguém estender aos outros o amor que tem a si mesmo, a fim de realizar a fórmula eu vivo, tu vivo. Trata-se de tornar os outros seres tão reais como ele, isto é, de amá-los como a si mesmo. Para isso é necessário, em primeiro lugar, amar o próximo como a si mesmo, porque o amor não é programa abstrato, mas substância e intensidade. Por isso, ele precisa jorrar como tal na direção de um ser individual, a fim de que possa começar a irradiar-se em todas as direções. Para fazer ouro, é necessário ter ouro, dizem os alquimistas. O equivalente espiritual dessa máxima é que, para se amar a todos, é necessário amar alguém, isto é, o próximo. Quem é o próximo no sentido hermético, isto é, nos sentidos místico, gnóstico, mágico e metafísico ao mesmo tempo? É o ser mais próximo desde o começo, a alma irmã desde toda a eternidade, a alma gêmea da minha, que contemplou a aurora da humanidade. A aurora da humanidade é o que a Bíblia descreve como paraíso. Ora, foi nesse estádio do ser que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Ser é amar. Estar só é amar a si mesmo. Ora, não é bom, Tov, que Adão esteja só. Significa, não é bom que o homem ame só a si mesmo. Foi por isso que Yod-He-Vav-He Elohim disse: vou fazer-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Ezer Kenegdo. E como Eva era uma parte dele, Adão a amou como a si mesmo. Eva foi, pois, o próximo, o ser mais próximo, osso de meus ossos e carne da minha carne, de Adão. Eis a origem do amor. Ela é comum ao amor que une o homem e a mulher e ao amor do próximo. No começo, havia um só amor, e a sua fonte era uma só, como seu princípio era um apenas. Todas as formas de amor, caridade, amizade, amor paterno, amor materno, amor filial, amor fraternal, procedem da mesma raiz única e primordial do casal Adão-Eva, porque foi então que o amor, a realidade do outro, brotou e pôde, pois, manifestar-se e diversificar-se. É o calor do amor do primeiro casal, e pouco importa que fosse um só ou milhares de casais. Trata-se do primeiro jorro qualitativo do amor, e não da quantidade de casos simultâneos ou sucessivos desse jorro, que se reflete no amor dos pais aos filhos, refletido por sua vez no amor dos filhos aos pais, refletido ainda no amor dos filhos entre eles, refletido, enfim, no amor a todo o parentesco dos seres humanos, e além do parentesco imediato, por analogia, no amor
a tudo o que vive e respira. Uma vez surgido como substância e intensidade, o amor tende a difundir-se, ramificando-se e diversificando-se, segundo as formas de relações humanas nas quais ele entra. Há uma corrente em cascatas que tende a tudo encher e a tudo inundar. Por isso, quando existe amor verdadeiro entre os pais, os filhos amarão, por analogia, os pais, e se amarão mutuamente. Amarão, por analogia, como irmãos e irmãs seus por adoção psicológica, seus amigos na escola e na vizinhança. Amarão sempre por analogia seus mestres, preceptores, sacerdotes, etc., levados pelo reflexo do amor que têm a seus pais. E mais tarde, amarão suas esposas e seus esposos, como seus pais se amavam outrora. Tudo isso é claramente o inverso da doutrina pansexual de Sigmund Freud, porque Freud é a libido, ou o desejo sexual, que é a base de toda atividade psicológica humana e que constitui a sua energia motora, a qual, mediante a sublimação ou direção por canais diferentes da satisfação do desejo sexual, torna-se a força criadora social, artística, científica e religiosa. Mas o amor inteiro, entendido no sentido da fórmula Adão-Eva, está para o desejo sexual, como a luz branca contendo as 7 cores, está para a luz vermelha. O amor Adão-Eva compreende toda a escala das cores não diferenciadas, enquanto a libido de Freud é apenas uma cor isolada e separada do todo. O todo é o princípio da castidade, e a separação do todo é exatamente o inverso da castidade. É o princípio da impudicícia. Porque a impudicícia é a autonomia do desejo carnal, o que prejudica a integridade do ser humano espiritual, anímico e corporal. O desejo sexual é apenas um aspecto do amor. O aspecto refletido pela parte do organismo físico e psíquico, que é o domínio especial do lótus de 4 pétalas, e que constitui somente a 7ª parte do organismo físico-psíquico humano. Além do desejo sexual, existem, pois, 6 aspectos, cujo alcance não é menor e cuja doutrina Freud ignora ou cuja existência nega. Como Karl Marx, impressionado pela verdade parcial, reduzida à sua base simples, segundo a qual é preciso comer para poder pensar, elevou o interesse econômico a princípio do homem e da história humana, Sigmund Freud, impressionado pela verdade parcial, segundo a qual é preciso primeiro nascer para se poder comer e pensar, e para nascer é necessário o desejo sexual, elevou este último a princípio do homem e de toda a cultura humana. Como Marx via a base no Homo sapiens, o Homo economicus, Freud viu na base do Homo sapiens, o Homo sexualis, ou o homem sexual. Alfred Adler não podia seguir seu mestre na atribuição da primazia absoluta ao sexo, a experiência contradizendo em muitas ocasiões essa doutrina. Por isso, esse fundador da Escola da Psicologia das Profundezas foi levado a descobrir que é a vontade de poder que desempenha o papel preponderante no fundo do ser humano.
Adler propõe então a doutrina do homem potestatis, do homem movido pela vontade de poder, em lugar do Homo sapiens da ciência do século XVIII, do homem econômicos de Marx e do homossexualis de Freud. Mas Carl Gustav Jung, embora admitindo a verdade parcial das doutrinas de Freud e de Adler, foi levado pela experiência clínica à descoberta de uma camada psíquica mais profunda que as estudadas por Freud e Adler. Ele teve de admitir a realidade de uma camada religiosa, que jaz na profundeza maior do que as camadas do sexo e da vontade de poder. Assim, graças ao trabalho de Jung, o homem é, no fundo, homo religiosus, um ser religioso, embora seja também uma entidade econômica, uma entidade sexual e uma entidade que aspira ao poder. Ora, Carlos Gustavo Jung restabeleceu o princípio da castidade no domínio da psicologia, sendo as outras escolas psicológicas mencionadas contrárias à castidade, uma vez que destroem a unidade dos elementos espirituais, anímico e corporal do ser humano. Ele descobriu o sopro divino no fundo do ser humano. A obra de Jung comporta também a inauguração de novo método no domínio da psicologia. É o método da exploração sucessiva das camadas psíquicas correspondentes às camadas da arqueologia, da paleontologia e da geologia. E como a arqueologia, a paleontologia e a geologia veem as camadas que estudam como os arquivos do passado, como o tempo tornado espaço, também a psicologia das profundezas, da escola de Jung, trata as camadas psíquicas como o passado vivo da alma. Um passado tanto mais recuado, quanto mais profunda a camada. A medida da profundeza é, ao mesmo tempo, a da história do passado da alma, indo muito além do limiar do nascimento. Pode-se perguntar se essas camadas são coletivas ou individuais, se a sua sobrevivência se deve à hereditariedade ou à reencarnação. Mas não se pode mais negar a realidade delas, nem seu valor de chave da história psíquica do homem e da humanidade. Mais ainda, não se pode mais negar o fato de que, no domínio psíquico, nada morre, e de que o passado todo vive no presente, nas diferentes camadas da consciência profunda, o inconsciente ou a subconsciência da alma. Porque se as camadas paleontológicas e geológicas só contêm as impressões e os fósseis do passado morto, as camadas psíquicas constituem um testemunho vivo do passado vivido. Elas são o passado que continua a viver. A memória, não intelectual, mas psiquicamente substancial, do passado vivido. Por isso, nada perece e nada se perde no domínio psíquico. A história essencial, isto é, as alegrias e os sofrimentos reais, as religiões e as revelações reais do passado, continuam a viver em nós. E em nós é que se encontra a chave da história essencial da humanidade. Ora, é em nós que se encontra também a camada edênica, ou a história do paraíso e da queda, cuja narração está no livro do Gênesis, de Moisés. Duvidais da verdade essencial dessa narração? Descei às profundezas da vossa alma. Descei até as raízes,
até as fontes do sentimento, da vontade e da inteligência, e sabereis. Sabereis, isto é, tereis a certeza de que a narração bíblica é verdadeira no sentido mais profundo e mais autêntico do termo. No sentido de que, para poderdes duvidar da verdade intrínseca da narração de Moisés, deveríeis negar a vós mesmos e o testemunho da estrutura interior da vossa alma. A descida às profundezas de vossa alma, meditando na narração do paraíso do Gênesis, eliminará toda possibilidade de dúvida. Eis a natureza da certeza que ela proporciona. Mas é evidente, não se trata da certeza quanto ao jardim, às suas árvores, à serpente ou ao fruto proibido, mas quanto às realidades vitais, psíquicas e espirituais que essas imagens ou símbolos revelam. Não é a linguagem simbólica da narração que dá a certeza de sua verdade, mas o que ela exprime. Em linguagem simbólica, ela exprime a primeira camada, primeira no sentido de raiz de tudo que é humano na natureza humana, da vida psíquica humana, ou de seu começo. Ora, o conhecimento do começo, initium em latim, é a essência da iniciação. A iniciação é a experiência consciente do estado inicial microcósmico, iniciação hermética, e macrocósmica, iniciação pitagórica. A primeira é uma descida consciente às profundezas do ser humano até sua camada inicial. O seu método é o êxtase, isto é, a experiência das profundezas de base dentro de si mesmo. O homem se torna cada vez mais profundo, até despertar em si a camada primordial, ou a imagem e semelhança de Deus. O que é o objetivo do êxtase? A experiência do êxtase se dá principalmente por meio do sentido do tato espiritual. Ela pode ser comparada com a experiência química, sentida no plano psíquico e espiritual. A segunda experiência iniciática, que denominamos como pitagórica, do ponto de vista histórico, baseia-se sobretudo no sentido da audição ou do ouvido espiritual. Ela é essencialmente musical. Como a primeira, é substancial ou química. É pelo êxtase, ou arrebatamento, ou saída fora de si mesmo, que as camadas, esferas ou céus macrocósmicas se revelam à consciência. A música das esferas de Pitágoras foi essa experiência, e foi também a fonte da doutrina pitagórica, da estrutura musical e matemática do macrocosmo. Porque os sons, os números e as formas geométricas constituíam 3 espaços para a visualização da experiência inefável da música das esferas. Foi do ponto de vista histórico que falamos da iniciação macrocósmica pelo êxtase pitagórico, porque ela não é prerrogativa da época anterior ao cristianismo. Eis o que diz o apóstolo Paulo sobre sua experiência estática das esferas ou dos céus.
Abre aspas. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. São Paulo foi, pois, arrebatado até o terceiro céu, ou até a terceira esfera macrocósmica, e em seguida até o paraíso, onde ouviu palavras inefáveis. A sua iniciação macrocósmica pelo êxtase se verificou, portanto, na esfera do paraíso, cujo objetivo é a experiência consciente, e ouviu palavras inefáveis, a qual é o objetivo também da iniciação pelo êxtase, na qual ela tem o caráter de experiência da camada primordial do fundo do ser humano, do microcosmo. A esfera macrocósmica do paraíso e a camada microcósmica do Éden são os initia, os começos, nos quais o homem é iniciado pela iniciação tanto microcósmica quanto macrocósmica. O êxtase nas alturas fora de si e o êxtase nas profundezas dentro de si conduzem ao conhecimento da mesma verdade fundamental. O esoterismo cristão une esses dois métodos iniciáticos. O mestre tem dois grupos de discípulos: os discípulos do dia e os discípulos da noite, sendo os primeiros os discípulos da via do êxtase e os segundos os da via do êxtase. Há ainda terceiro grupo de discípulos, os de dia e de noite, isto é, o dos que possuem as chaves das duas portas ao mesmo tempo, da porta do êxtase e da porta do êxtase. Assim, o apóstolo João, o autor do Evangelho do Verbo feito carne, era, ao mesmo tempo, aquele que ouvia o coração do Mestre. Ele tinha as duas experiências, a macrocósmica e a microcósmica, do Verbo cósmico e do Sagrado Coração, cuja ladainha diz: Cor Jesu, rex et centro hominum cordium. Graças a essas duas experiências, o Evangelho que ele escreveu é, ao mesmo tempo, tão cósmico e tão humanamente íntimo, tão alto e tão profundo. Nele estão unidas a esfera solar macrocósmica e a camada solar microcósmica, o que explica sua singular magia, porque a realidade do paraíso é a união da esfera solar macrocósmica e da camada solar microcósmica, da esfera do coração cósmico e do fundo solar
do coração humano. A iniciação cristã é a experiência consciente do coração do mundo e da natureza solar do homem. Neles, Deus, homem, é o iniciador, e não há outro. O que subentendemos atrás do termo iniciador, os antigos cristãos o subentendiam atrás do termo Kyrios, Dominus, ou Senhor. Por isso, o esoterismo ou o hermetismo cristão adere com sinceridade absoluta, hoje como no passado, às palavras do credo recitadas pela Igreja. Abre aspas. E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que procede do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo, de Virgem Maria, e se fez homem. Fecha aspas. Inclinamo-nos com respeito e gratidão diante de todas as grandes almas humanas, do passado e do presente, dos sábios, dos justos, dos profetas, dos santos de todos os continentes e de todas as épocas da história humana, e estamos prontos a aprender com eles tudo o que eles quiserem e puderem ensinar. Mas temos um só iniciador, ou Senhor. Certeza obriga. Mas voltemos ao tema do paraíso. O paraíso é, pois, ao mesmo tempo, a camada fundamental de nossa alma e uma esfera cósmica. Ele é encontrado tanto no êxtase como no êxtase. Ele é a região do começo, portanto, dos princípios. Há pouco encontramos nele os princípios dos 3 votos, de obediência, de pobreza e de castidade. O paraíso, sendo a região do começo ou dos princípios, é também a do começo da queda, ou do princípio da tentação. Isto é, do princípio da transição da obediência para a desobediência, da pobreza para a cupidez e da castidade para a impudicícia. No paraíso houve 3 tentações, como 3 foram as tentações de Jesus no deserto. Eis os elementos essenciais das 3 tentações do paraíso, como descritas pelo livro do Gênesis, na narração da queda. Primeiro, Eva ouviu a voz da serpente. Segundo, viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista. Terceiro, tomou do seu fruto e comeu. Deu-o também ao seu marido, e ele comeu. A voz da serpente é a do ser vivo, animal, cuja inteligência é mais avançada, ou mais astuto, de todos os seres vivos, animais.
cuja consciência é voltada para a horizontal, animais dos campos. Ora, antes da queda, a inteligência de Adão-Eva era vertical. Os seus olhos ainda não tinham sido abertos, e os dois estavam nus e não se envergonhavam. O que significa que estavam conscientes das coisas no sentido vertical, do alto para baixo, ou em outros termos, em Deus, por Deus e para Deus. Eram inconscientes das coisas nuas, isto é, das coisas separadas de Deus. A fórmula que exprime a sua percepção, a sua visão das coisas era, abre aspas, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Fecha aspas. Por isso, apesar de estarem nus, não tinham vergonha, porque viam a idealidade divina exprimindo-se através da realidade fenomênica. Era a consciência, a ciência simultânea do ideal e do real, vertical, cujos princípios estão formulados na tábua de esmeralda. A fórmula da consciência horizontal da serpente, Nahash, seria do realismo puro e simples. Abre aspas. O que está em mim é como o que está fora de mim, e o que está fora de mim é como o que está em mim. Fecha aspas. É a consciência, a ciência simultânea do subjetivo e do objetivo, horizontal, que vê as coisas não em Deus, mas separadas dele, ou nuas em si mesmas, por si mesmas e para si mesmas. E como aí o eu constitui Deus, sendo a consciência horizontal a da separação do sujeito e do objeto, a serpente diz que no dia em que Adão e Eva comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, seus olhos se abrirão, e eles serão como os deuses. Isto é, o seu eu substituirá a função antes exercida por Deus, conhecendo o bem e o mal. Se antes eles viam as coisas na luz divina, vê-las-ão depois na sua própria luz, passando a função da luz a pertencer a eles, como pertencia a Deus. A fonte da luz será transferida de Deus para o homem. Eis a tentação que a voz da serpente fez Eva ouvir. A sua essência é o princípio do poder, que é a autonomia da luz da consciência. E Eva ouviu a voz da serpente. Para ela, essa voz era tão audível como a outra voz, a do alto, que trazia o mandamento único: poderás comer de todas as árvores do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás. Ela ouviu, portanto, duas vozes, duas inspirações provenientes de fontes contrárias. Eis a origem e o princípio da dúvida. A dúvida é a inspiração dupla. A fé é a inspiração única. A certeza é a dúvida vencida. A fé reconquistada. A obediência, o princípio da obediência, é o devotamento sem reserva à única voz do alto. Ora, o próprio fato de Eva ter ouvido uma voz diferente da do alto, de ter comparado as duas vozes, isto é, de tê-las considerado como se pertencessem ao mesmo plano, de ter, portanto, duvidado,
esse próprio fato foi um ato de desobediência espiritual e foi também a raiz e o começo da queda. Foi então que ela olhou para a árvore e viu que ela era boa ao apetite e formosa à vista, o que é a segunda fase da tentação e o segundo estágio da queda. Porque foi depois de ter ouvido a voz da serpente que ela olhou para a árvore. Olhou de modo novo. Não mais da maneira do passado, quando vibrava em seu ser somente a voz do alto, e quando ela não sentia a menor atração diante da árvore. Mas, com a palavra da serpente vibrando em seu ser, com o olhar que pedia, comparava, duvidava. Isto é, que estava pronto para fazer a experiência. Porque a dúvida impele para a experiência, que permite sair dela, a menos que quem duvida a supere, elevando-se a plano superior. Foi olhando para a árvore com esse novo modo que ela lhe pareceu boa ao apetite e formosa à vista. Ser impelido para experiências é o começo e o princípio da cobiça, o princípio oposto à pobreza. Foi depois de ter olhado para a árvore dessa nova maneira que Eva estendeu a mão, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, e ele comeu. Eis a terceira fase da tentação e o terceiro estágio da queda. Sair da dúvida, lançando-se à experiência e fazendo o outro participar dela. É o começo e o princípio da impudicícia, contrário ao princípio da castidade. Porque fazer a experiência no fundo da dúvida é a essência da impudicícia carnal, anímica e espiritual. Por isso, não se fazem experiências no esoterismo ou no hermetismo cristão. Nunca se usa o recurso a experiências para se sair da dúvida. Tem-se experiência, mas não se fazem experiências. Porque estender a mão e tomar da árvore do conhecimento seria contrário ao voto sagrado da castidade. O mundo espiritual não aceita experimentadores. Nele procura-se, pede-se, bate-se a porta, mas não se procura abri-la à força. Espera-se que ela seja aberta. A experiência e a doutrina cristã da graça exprimem a essência da castidade, como também contém os princípios da pobreza e da obediência. É a doutrina concernente às relações castas, o que está embaixo e o que está no alto. Deus não é um objeto, e não é também um objeto do conhecimento. Ele é a fonte da graça, que ilumina e revela. Ele não pode ser conhecido, mas pode revelar-se. Eis a castidade, a pobreza e a obediência no fundo da doutrina e da experiência cristãs da graça. Ora, o esoterismo ou hermetismo cristãos, inclusive o conjunto de sua mística, de sua gnose e de sua magia, funda-se na experiência e na doutrina da graça, na qual um dos efeitos é a iniciação. A iniciação é um ato da graça do alto.
Ela não é ganhada nem produzida por processos técnicos externos ou internos. O hermetista não se inicia, torna-se iniciado. A graça. Não estamos cansados da repetição secular desse tema, nos sermãos de domingo das igrejas, nos tratados de teologia, nos escritos místicos, nas declarações pomposas dos monarcas cristianíssimos, católicos, ortodoxos e defensores da fé? Não ouvimos a sociedade sempre e onde quer que se elevem o perfume do incenso e o ressoar dos cânticos espirituais? Enfim, um discípulo do hermetismo moderno não tem o direito de pedir que seja poupado de sermões sobre esse tema monótono. Ele, que está ousando a grande aventura de procurar o grande arcano, convidá-lo a renunciar ao magnífico quaternário mágico, ousar, querer, calar-se, saber, pelo plangente Kyrie eleison, não seria desconsiderar seu caráter? Não há nada mais banal do que o levantar-se do sol, que se repete dia após dia. E, no entanto, é graças a esse fenômeno banal que os nossos olhos, esses órgãos da luz do sol, veem as coisas novas da vida. Como a luz do sol nos torna videntes em relação às coisas do mundo físico, do mesmo modo, a luz do sol espiritual, a graça, nos torna videntes em relação às coisas, às causas do mundo espiritual. A luz é necessária para que se veja tanto no mundo físico como no espiritual. O mesmo se pode dizer do ar para a respiração e a vida. O ar que nos cerca não é uma analogia perfeita da gratia gratis data, da graça dada gratuitamente? Porque para se viver em espírito é necessário o espírito vivificador, que é o ar da respiração espiritual. É possível produzir artificialmente a inspiração intelectual, moral ou artística? Podem os pulmões produzir o ar de que têm necessidade para a respiração? Ora, o princípio da graça é subjacente tanto à vida terrestre como à espiritual. Ela toda, embaixo e em cima, é dominada pelas leis da obediência, da pobreza e da castidade. Os pulmões sabem que é necessário respirar e obedecer. Sabem que são pobres e inspirados. Amam a pureza e expiram. O processo da respiração ensina as leis da obediência, da pobreza e da castidade. Isto é, a lição da analogia da graça. A respiração consciente da realidade da graça é o Hatha Yoga cristão. O Hatha Yoga cristão é a respiração vertical da oração e da bênção. Em outras palavras, com ele o ser se abre para a graça e a recebe. Quanto ao quaternário magnífico da magia tradicional, ousar, querer, calar-se, saber, foi formulado mudando-se o que se deve mudar,
mutatis mutandis, pelo mestre da seguinte maneira, abre aspas, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. O que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. Fecha aspas. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Trata-se de ousar pedir, de querer procurar, de calar-se para bater a porta e de saber, depois que ela foi aberta. Porque o saber não se faz. Ele é aquilo que se revela quando a porta se abre. Eis a fórmula da síntese do esforço e da graça, do princípio do trabalho e do da receptividade, do mérito, enfim, e do dom. Essa síntese anuncia a lei absoluta de todo o progresso espiritual e, por consequência, de toda disciplina espiritual, seja ela praticada por um hermetista cristão solitário, por uma comunidade num claustro ou num convento, por uma ordem religiosa ou mística, ou por alguma confraria esotérica ou hermética cristã. Ela é a lei à qual obedece todo discípulo cristão de qualquer escola espiritual cristã. E o hermetismo cristão, isto é, o conjunto da mística, da gnose, da magia e da filosofia oculta tradicionais, tendo passado pelo batismo e pela transfiguração pelo fogo, pela luz e pela vida do cristianismo, não faz exceção. O hermetismo sem a graça é historicismo e erudição estéreis. O hermetismo sem esforço é estetismo sentimental. No hermetismo existe a obra, e essa obra é filha da graça e do esforço. Caro amigo desconhecido, se tens algum conhecimento de teologia, reconhecerás aqui a doutrina pura e simples da Igreja Católica sobre a relação entre as obras e a graça. Reconhecerás aqui a rejeição do pelagianismo, segundo o qual o que conta são as obras ou os esforços, como também a rejeição do protestantismo de Lutero, segundo o qual o que conta é a graça. Encontrarás aqui, implicitamente, também a doutrina da Igreja Católica, natura vulnerata, non delecta, natureza ferida, não destruída. O que significa que a natureza não está inteiramente corrompida em consequência da queda, que ela preservou alguma coisa do elemento virgem, o qual, consequentemente, permanece na natureza humana, a qual é, portanto, capaz de esforços e de obras que contam. Então, o hermetismo cristão apenas empresta da teologia católica os princípios fundamentais de sua doutrina filosófico-hermética? Não devemos esquecer que o hermetismo cristão não é uma religião à parte, nem uma igreja à parte,
nem mesmo uma ciência à parte, que faça concorrência com a religião, a igreja ou a ciência. Ele é o traço de união entre a mística, a gnose e a magia, expresso pelo simbolismo, que é o meio de expressão das dimensões da profundeza e da altura. Logo, do êxtase e do êxtase. De tudo que é universal, ou que corresponde à dimensão da largura, e tradicional, correspondente à dimensão do comprimento. Sendo cristão, o hermetismo aceita a cruz da universalidade, da tradição, da profundeza e da altura do cristianismo. No sentido do apóstolo Paulo, quando diz, abre aspas, assim tereis condições para compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Fecha aspas. Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. O que é a fórmula completa da iniciação. Ora, aspirando à experiência e ao conhecimento da profundeza e da altura do cristianismo universal, ou católico e tradicional, isto é, da Igreja, o hermetismo não empresta nada, nem pode emprestar alguma coisa da Igreja, uma vez que ele não é e nem pode ser nada mais do que um aspecto da Igreja, a saber, o aspecto de suas dimensões de profundidade e de altura. Ele é, pois, carne de sua carne e sangue de seu sangue, e não empresta algo da Igreja, visto que faz parte dela. Ele é o aspecto invisível da universalidade no espaço e de tradicionalidade no tempo, visível da Igreja. Porque a Igreja não é somente universal e tradicional, mas também profunda e sublime. Ora, o hermetismo cristão é o aspecto vertical, isto é, o da profundeza e o da altura da Igreja. Isso não significa que os hermetismos individuais estejam de posse de tudo que é profundo e sublime, ou do esoterismo da Igreja, mas que é hermetista cristão somente aquele que tem consciência da profundeza e da altura da tradição universal do cristianismo, e que todo aquele que tem experiência e consciência delas representa o hermetismo cristão. Então todos os doutores da Igreja, que ensinavam a via da experiência espiritual, além da teologia teórica, e todos os santos e místicos da Igreja que tiveram essa experiência, são ao mesmo tempo hermetistas? Sim, eles o são enquanto testemunhas e representantes do profundo e do sublime do cristianismo. Todos eles têm muito a dizer ao hermetista moderno, e este tem muito a aprender deles. Tomai, por exemplo, a Tríplice Via de São Boaventura, capítulo 3, 14, onde se lê, abre aspas,
Nota, enfim, que a verdade deve ser, primeiro, na primeira hierarquia, evocada pelo gemido da prece, obra dos anjos, ouvida no estudo e na leitura, obra dos arcanjos, anunciada pelo exemplo e pela pregação, obra dos principados. Segundo, na segunda hierarquia, alcançada como refúgio e repouso, obra das potências, aprendida pelo zelo e pela emulação, obra das virtudes, unida ao desprezo de si e à mortificação, obra das dominações. Terceiro, na terceira hierarquia, adorada pelo sacrifício e pelo louvor, obra dos tronos, admirada na saída de si em contemplação, obra dos querubins, abraçada no ósculo da dileção, obra dos serafins. Nota diligentemente o que acabo de dizer, porque nisso encontra-se uma fonte de vida. Fecha aspas. Eis aí uma página que fornece matéria para meditação por muitos anos. Pode o hermetista permitir-se ignorar tais testemunhos? E existem centenas deles, do mundo espiritual e da sua experiência autêntica. Fabre d'Olivet, Eliphas Levi, Saint-Yves d'Alveidre, Guaita, Papi e Péladan. Todos merecem bem ser estudados, como também muitos outros autores do movimento ocultista e hermetista. Mas o seu estudo apenas não basta. São eles as únicas testemunhas autênticas e são as suas obras as únicas fontes de primeira mão da realidade do mundo espiritual e da sua experiência? Ouçamos então todos os que sabem por experiência e procuremos em primeiro lugar a autenticidade da experiência em lugar da erudição ou da especulação teórica. Mas voltemos ao tema da tentação. Ela é tríplice, como já vimos. Podemos falar de 3 tentações fundamentais que têm relação com as 3 condições fundamentais do estado de graça no paraíso, ou com os 3 votos que estão na base de toda a cultura espiritual depois da queda: os votos de obediência, de pobreza e de castidade. Eis o sentido prático do hexagrama ou do selo de Salomão. Esse selo é o da recordação do paraíso e da queda, isto é, da lei, ou Torá, porque a lei é filha do paraíso e da tentação. Sendo a nova aliança o cumprimento da antiga, a obra da redenção começou pela repetição das 3 tentações primordiais. Desta vez, porém, o tentado foi o Filho do Homem, e a tentação teve lugar não no jardim do Éden, mas no deserto terrestre. E o tentador não foi a serpente, o mais astuto de todos os animais dos campos, mas o príncipe deste mundo, isto é, o homem novo, o super-homem, ou o outro filho do homem, que seria a realização da promessa da liberdade
feita pela serpente, se ele se tivesse encarnado. O Anticristo, o ideal da evolução biológica e histórica, não é uma individualidade ou entidade criada por Deus, mas o egregório, ou o fantasma gerado pela evolução biológica e histórica, iniciada pela serpente, que é a autora e a mestra da evolução biológica e histórica, como a que a ciência estuda e ensina. O Anticristo é o produto último dessa evolução, sem a graça, e não uma entidade criada por Deus. Sendo o ato da criação divina, sempre e sem exceção, um ato de graça. Ele é, pois, um egregório, um ser artificial, que deve sua existência à geração coletiva dos homens da Terra. Detenhamo-nos na noção de egregório, para compreendermos melhor quem é o Anticristo, essa figura importante e enigmática do esoterismo ou hermetismo cristão, que é ao mesmo tempo a fonte da tentação no deserto. Para começarmos, eis o que sobre ele diz Robert Ambelain em La Kabbale Pratique, página 175. Abre aspas. Dá-se o nome de egregório a uma força gerada por poderosa corrente espiritual e alimentada em intervalos regulares, segundo o ritmo e em harmonia com a vida universal do cosmo, ou a uma reunião de entidades unidas por caráter comum. Fecha aspas. Eis uma definição que não deixa nada a desejar. Infelizmente, ela é prejudicada pelo parágrafo que segue logo depois. Abre aspas. No invisível, fora da percepção física do homem, existem seres artificiais, gerados pela devoção, pelo entusiasmo e pelo fanatismo, chamados egregórios. São as almas das grandes correntes espirituais, boas ou más. A Igreja Mística, a Jerusalém Celeste, o Corpo de Cristo e todos esses nomes sinônimos são os qualificativos dados comumente ao egregório do catolicismo. A franco-maçonaria, o protestantismo, o islã, o budismo, são egregórios. As grandes ideologias políticas também o são. Fecha aspas. Eis mistura singular do verdadeiro e do falso. O verdadeiro é que seres invisíveis e artificiais gerados coletivamente existem, isto é, os egregórios são reais. O falso é a confusão das coisas de natureza totalmente diferente, corpo de Cristo e ideologias políticas. Porque, se assim a Igreja Mística, o corpo de Cristo, a franco-maçonaria, o budismo são classificados como egregórios, isto é, como seres artificiais gerados pela devoção, pelo entusiasmo e pelo fanatismo, por que não considerar o próprio Deus como um egregório? Não. Existem seres espirituais sobre-humanos que não são artificialmente gerados, mas que se manifestam e se revelam. A confusão entre o que desce do alto e o que é gerado aqui embaixo é, aliás, muito comum entre os sábios materialistas e entre os ocultistas. Assim, vários biólogos consideram a unidade da consciência ou alma humana como epifenômeno ou resultado soma dos milhões de consciências das células do sistema nervoso do organismo. Para eles, a alma é um egregório,
gerado coletivamente pelos milhões de células individuais. Mas as coisas não são assim. O egregório, sem dúvida, existe. Ele é um fantasma de natureza eletromagnética que resiste por algum tempo à decomposição, depois da morte, e que pode aparecer nas casas mal assombradas, etc. Mas esse fantasma não tem nada a ver nem com a alma, nem com os corpos, sutil e astral, ou corpo vital e corpo anímico, dos quais a alma é revestida, além do corpo físico. Ora, dizer que a Igreja mística, ou o corpo de Cristo, por exemplo, seriam um egregório, é avançar a tese de que ela seria fantasma gerado por milhões de crentes, como aparições das almas do outro mundo são geradas por milhões de células. A confusão entre alma e fantasma é erro bastante grave. O erro não é menos grave quando revelações são confundidas com invenções. Quando seres espirituais que se revelam do alto são confundidos com egregórios gerados artificialmente na Terra. Porque os egregórios, por mais poderosos que sejam, têm existência efêmera, cuja duração depende inteiramente da alimentação galvanizante que vem de seus criadores, ao passo que são as almas e os espíritos do alto, formando, inspirando e dirigindo as comunidades humanas, tais como arcanjos, que são espíritos das nações, os principados, arcai, ou espíritos do tempo, o ser espiritual que está atrás do budismo laico, sem falarmos de Cristo, cuja carne e cujo sangue vivificam e unem todos os dias a Igreja, ou seu corpo místico, que alimentam e vivificam as almas humanas. Os primeiros são, pois, alimentados pelos homens, os egregórios, ao passo que os últimos os alimentam aos homens. Entretanto, embora Deus, Cristo, a Santíssima Virgem, as hierarquias espirituais, os santos, a Igreja mística ou o corpo de Cristo sejam entidades reais, existe, não obstante, um fantasma ou egregório da Igreja, que é a sua cópia, como todo homem, toda nação, toda religião, etc., tem suas cópias. Mas como, por exemplo, aquele que na Rússia visse apenas o urso, na França apenas o galo e na Alemanha apenas o lobo, seria injusto com o país do coração, com o país da inteligência e com o país da iniciativa. Do mesmo modo, seria injusto com a Igreja Católica aquele que visse nela, em vez do corpo de Cristo, o seu fantasma histórico, a raposa. Para ver bem, é preciso olhar bem. E olhar bem é esforçar-se para ver através das névoas dos fantasmas das coisas. Esse é um dos principais preceitos práticos do hermetismo cristão. É graças aos esforços para se ver através dos fantasmas que se chega ao conhecimento da profundeza e da altura, das quais fala o apóstolo Paulo, e que são a essência do hermetismo. Quanto ao anticristo, ele é o fantasma de toda a humanidade, gerado durante toda a evolução histórica. Ele é o super-homem que domina a consciência de todos os que procuram elevar-se apenas pelo esforço próprio, sem a graça. Ele apareceu também em Friedrich Nietzsche e lhe mostrou, num instante, todos os reinos da terra que existiam, que existem
e existirão no círculo do eterno retorno. Convidou-o a se lançar no que está além do bem e do mal, e a abraçar e a anunciar o evangelho da evolução, o evangelho da vontade de poder. A única, porque Deus está morto, que transforma a pedra, a matéria inorgânica, em pão, ou matéria orgânica, a matéria orgânica em animal, o animal em homem e o homem em super-homem, que está além do bem e do mal e que obedece somente à sua própria vontade. Ó minha vontade, minha necessidade, tu és a minha lei. Ele apareceu também a Karl Marx e lhe mostrou num instante todos os reinos da terra, nos quais todos os escravos passados estão transformados em senhores soberanos, e não obedecem mais a Deus, porque o destronaram, nem a natureza, porque a dominaram, e que devem o pão que comem somente à sua própria ciência e ao seu esforço pessoal, que transforma pedra em pão. O fantasma da humanidade apareceu ainda a muitos outros. Apareceu também ao Filho do Homem no deserto. Foi o encontro entre a lei divina, feita carne, e a lei da serpente, a evolução biológica e histórica, feita alma. Ora, a lei divina é a ação descendente da Santíssima Trindade ou da graça, revelada 40 dias antes da tentação do deserto, quando Jesus foi batizado por João Batista no Jordão. A lei da serpente é a ação da vontade tateante, que avança serpeando através dos períodos e das camadas da evolução biológica, passando de forma em forma. Ela é a tríade da vontade de poder, da tentativa tateante e da transformação do que é grosseiro no que é sutil. A graça trinitária vertical e o espírito triádico da evolução horizontal se encontram, pois, na consciência do Filho do Homem, 40 dias após o batismo no Jordão. Verificaram-se então as 3 tentações do Filho do Homem. E como o batismo no Jordão foi o protótipo do santo sacramento do batismo, do mesmo modo o encontro da graça recebida no batismo no Jordão, com a quinta essência do impulso evolutivo posterior à queda, foi o protótipo do sagrado sacramento da confirmação. Porque foi então que se revelou a firmeza da graça do alto contra a lei de baixo. Foi então que a evolução cedeu à graça. As 3 tentações do Filho do Homem no deserto foram a sua experiência dos impulsos diretivos da evolução, a saber, da vontade de poder, da tentativa tateante e da transformação do grosseiro em sutil. Elas significam também a prova dos votos de obediência, castidade e pobreza. É pela última prova que Mateus, capítulo 4, começa a narração das tentações de Jesus. Porque a plenitude, pleroma, celeste, descida quando do batismo no Jordão, comporta o vazio, quenoma, terrestre, correspondente, o que é expresso em a narração do Evangelho pela solidão, pelo deserto e pelo jejum.
Abre aspas. Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois, teve fome. Fecha aspas. A fome do espírito, da alma e do corpo é a experiência do vazio ou da pobreza. Foi, pois, o voto de pobreza que foi posto à prova quando o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Eis a essência da aspiração da humanidade da época científica, a vitória sobre a pobreza. Resinas sintéticas, borracha sintética, fibras sintéticas, vitaminas sintéticas, proteínas sintéticas e, enfim, pão sintético? Quando? Quem sabe? Talvez em breve. Manda que estas pedras se transformem em pães. Eis a fórmula que convém aos doutores da evolução, para os quais o reino vegetal, isto é, o pão, é apenas uma transformação do reino mineral, isto é, destas pedras, e que a matéria orgânica, o pão, é apenas o resultado do agrupamento físico e químico de pequenas moléculas em macromoléculas e moléculas gigantes, no processo da polimerização. A polimerização é, pois, considerada hoje por muitos sábios como o equivalente possível, ou provável, da operação da transformação das pedras em pães, proposta pelo tentador no deserto. A operação proposta pelo tentador é também o motivo dominante das doutrinas que invadem o mundo hoje e que consideram a vida econômica como fundamental e a vida espiritual como seu epifenômeno, ou como uma edificação ideológica de base econômica. O que está embaixo é fundamental, e o que está no alto é secundário, uma vez que é a matéria que gera o espírito. Tal é o dogma comum, subjacente ao economismo, ao transformismo e às palavras do tentador do Filho do Homem. Mas eis a resposta a este dogma. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Reflitamos nessas palavras. Elas exprimem, em primeiro lugar, a essência do voto de pobreza, que consiste em se viver tanto da palavra que sai da boca de Deus, como do pão que entra pela boca do homem. Em seguida, elas acrescentam a lei da alimentação biológica, na qual os reinos inferiores ao homem lhe servem de alimento, a lei nova da graça, segundo a qual é o reino superior ao homem, o reino dos céus, que o alimenta. Isso significa que não só o espírito e a alma do homem, mas também seu corpo, podem viver, isto é, receber impulsos, forças e subsistência do alto. O efeito espiritual vivificante da magia divina ou da graça, quanto à vida espiritual e psíquica, é a experiência milenar comum dos cristãos sinceros, mas é menos conhecido que houve e que há casos em que o corpo pode ficar sem alimento por lapsos de tempo que seriam suficientes para causar 100 vezes a morte de fome biológica. Assim, Teresa Neumann, na Baviera, viveu em nossos dias, por dezenas de anos,
sem outro alimento que a Sagrada Comunhão. Santa Catarina de Sena viveu 9 anos somente da Sagrada Comunhão. Também Santa Ludivina de Schiedam, na Holanda, perto de Rotterdam, viveu vários anos exclusivamente da Sagrada Comunhão. Para citarmos só os casos bem verificados. Eis o alcance das palavras: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eis sua implicação principal. Como a lei da evolução, a lei da serpente, comporta a luta pela existência, e como o pão, ou o alimento, é o fator principal da luta pela existência, o fato da entrada da graça na história humana desde Jesus Cristo significa também a possibilidade da abolição gradual da luta pela existência. É, pois, o voto de pobreza que a abolirá. Abre aspas. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor, teu Deus. Fecha aspas. Desta vez, é a tentativa tateante, a qual a evolução natural tanto deve, que fala. É o método da evolução dita natural, que substituiu, depois da queda, o mundo criado por Deus, ou paraíso. Porque a evolução procede tateando de forma em forma, experimentando e rejeitando, depois experimentando de novo. O mundo da evolução dos protozoários aos vertebrados e dos vertebrados aos mamíferos, depois aos macacos e aos pitecantropos, não é obra nem da sabedoria, nem da bondade absoluta. Não obstante, ele é obra de uma inteligência muito vasta e de uma vontade muito firme, perseguindo o fim bem determinado pelo método da tentativa e do erro. O que se revela na evolução natural, que não pode mais ser negada, são mais um grande intelecto científico e vontade de experimentação do que a sabedoria e a bondade divinas. O quadro da evolução que as ciências naturais, principalmente a biologia, obtiveram como resultado de seu prodigioso trabalho, nos revela, sem nenhuma dúvida, a obra de inteligência muito sutil, mas imperfeita, e de vontade muito determinada, mas imperfeita. O que o mundo da evolução biológica nos mostra é, pois, a serpente, o mais astuto de todos os animais dos campos, e não Deus. É a serpente que é o príncipe deste mundo, e a autora e diretora da evolução puramente biológica depois da queda. Lede o fenômeno humano de Pierre Teilhard de Chardin, que oferece resumo e a melhor interpretação que conheço da evolução natural. E não podereis deixar de chegar a outra conclusão que não seja esta: o mundo da evolução é obra da serpente do paraíso. E é só depois das religiões proféticas, e houve muitas delas, e do cristianismo,
que temos a boa nova de uma via diferente da evolução da serpente. Ora, o tentador propôs ao Filho do Homem o método ao qual ele devia sua existência, a tentativa. Atira-te para baixo e veremos se é verdade que és filho de Deus, e não como eu, filho da evolução, filho da serpente. Foi essa a tentação da castidade. Porque, como expusemos acima, o espírito da castidade exclui toda tentativa. A tentativa é a essência daquilo que a Bíblia designa como fornicação. A fornicação, como aliás todo vício e toda virtude, é tríplice: espiritual, anímica e carnal. A sua raiz é espiritual. A região do seu desenvolvimento e seu crescimento é anímica. E a carne é apenas o domínio no qual ela frutifica. É assim que o erro espiritual se torna vício. E o vício, doença. Por isso os profetas de Israel estigmatizavam a fornicação espiritual do povo da antiga aliança toda vez que ele se deixava seduzir pelo culto dos deuses estrangeiros, Bel, Moloque e Astarte. Esses deuses não passavam de egregórios, de criações da imaginação e da vontade coletivas humanas, ao passo que o Santo de Israel era o Deus revelado, inimaginável, e tendo com a vontade humana apenas a relação da lei que lhe era imposta. Por isso, os deuses estrangeiros exerciam atração singular sobre os israelitas, sendo eles deuses deste mundo, e não o Deus transcendente da revelação, e a obediência ao Deus transcendente levava a viver numa espécie de mosteiro espiritual perante este mundo e seus deuses. Os israelitas eram sempre tentados a se lançarem da altura e do isolamento do pináculo do templo nas camadas do instinto coletivo e a fazer tentativas para verem se haveria anjos para ampará-los com suas mãos, a fim de que seus pés não tropeçassem em alguma pedra. Isto é, a tentar encontrar nas camadas próximas e densas das forças da evolução natural as forças destruidoras e protetoras com menor esforço do que na altura e no ar rarefeito do pináculo do templo do Deus revelado. O princípio da fornicação espiritual é, pois, a preferência do subconsciente ao consciente e ao supraconsciente, do instinto à lei, do mundo da serpente ao mundo do Verbo. Referindo-se às duas primeiras tentações aos votos da santa pobreza e da santa castidade, a terceira tentação, segundo o Evangelho de Mateus, concerne ao voto da santa obediência. Desta vez, é a vontade de poder, o Willensmacht Nietzscheano, que age. Abre aspas. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Fecha aspas. Notemos os elementos dessa tentação. A montanha muito alta,
todos os reinos do mundo e sua glória, a adoração daquele que tem o poder de levar até ao alto da montanha e de dar a posse de todas as coisas dos reinos de seu mundo. Trata-se, portanto, da aceitação do ideal do super-homem. Prostra-te aos meus pés e adora-me, que é a culminância da evolução. Ele levou para um monte muito alto, e que, tendo passado pelos reinos mineral, vegetal e humano, submetendo-os ao seu poder, é o seu Senhor, isto é, a sua causa final, a sua meta, o seu ideal, o seu representante, ou a sua vontade coletiva concentrada, e o mestre que tomou nas próprias mãos a sua evolução ulterior. A escolha se situa entre o ideal do super-homem, que é como Deus, e Deus. A santa obediência é, pois, a fidelidade ao Deus vivo,